Fala aí, meu povo, eu sou o Arlesson Schneider, aqui do meu lado, meu parceiro Felipe Chicarino. E aí, Chica, Como é de que boa tá, na mano? Lagoa, meu De irmão? boa, mais uma aí, né? Tamo Mais aí, uma, mais dentro uma de casa vez. praticamente, né? Dentro de casa, praticamente, por um momento eu achei que eu estivesse na casa de vovó, lá no interior de São Paulo, em Queluz, porque lá tinha uma toalha de mesa bonita que nem essa, só a cor que era diferente, era Curtiu? preta. Curtiu o Pô, cenário? lindo! Tudo aqui é novidade pra gente, né? Começamos cru, então aos pouquinhos vamos incorporando elementos dentro aqui da casa de Bamba, né? Verbo incorporar, caralho, é isso, Viu? vai Além, incorporando além, aqui. além da toalha de mesa, tem a novidadezinha aí da caneca, né? Alô, Sandro Fusato, forte abraço. Santa Clara Promoções, canequinha do Pode Pocar, apoio Resultate, a galera que tá chegando aí pra gente. Mas nós estamos aqui na Casa de Bamba, hoje, sem entrevistado aqui na cabeceira da mesa, por um motivo, né, Chicanino? Oxe. São 2 anos aí que a gente vem passando por um problema delicado, a gente decidiu começar o nosso podcast no momento ainda de incerteza, se fechava novamente, mas agora vem aí essa determinação não, a não obrigatoriedade do uso de máscaras em espaço aberto. 2 anos aí de pandemia, de problema sério. Nessa semana a gente veio com um episódio com a Etel Maciel, uma das maiores autoridades aqui no Espírito Santo no assunto. Então a gente chega hoje para poder falar de um assunto um pouco diferente, né, Chicarino? Aproveitar essa data emblemática, né? 2 anos de pandemia, como você bem ressaltou, essa semana a gente teve mudanças aí, né? Esse decreto tirando a obrigatoriedade do uso de máscaras e faz com que essa data, faz com que a gente também, né? Lembre, rememore vários momentos que foram complicados durante essa pandemia, né, Schneider? Eu não sei você, mas assim, eu, graças a Deus, tenho o privilégio de dizer que não perdi ninguém da minha família, não perdi ninguém do meu ciclo íntimo direto, mas a gente na rua, né, fazendo a cobertura dessa pandemia, a gente deu voz para muitas pessoas que, infelizmente, nesse momento, estão com espaços vazios em casa, né? São pessoas que foram Exatamente, vítimas da sim. pandemia. Trabalhar, eu ainda peguei, né, bastante tempo de pandemia, antes do uso de máscara, por exemplo, antes dos protocolos da Organização Mundial da Saúde, e que era repórter de rua do Hard News, sofreu muito, né, cara? Porque eu estava dentro de ônibus lotado, estava dentro de terminal mostrando movimentação, os primeiros óbitos aqui no estado, enquanto o governo determinava que estava todo mundo dentro de casa, a gente estava na rua, e nessa época eu morava exatamente aqui na frente da casa de Bamba, era trabalho, casa, casa, trabalho. Quase perdi minha mãe até hoje tem sequelas graves da Covid, problema respiratório, queda de cabelo, assim, problemas irreversíveis, mas eu, graças a Deus, não cheguei a ser contaminado. Você chegou a pegar a Covid? Se eu peguei, eu não sei. Você testou quantas vezes? Eu fiz um teste só, quando eu fui fazer uma viagem para poder visitar a minha mãe, em 2021, e depois eu não testei mais, porque não precisou testar, porque não estava apresentando sintomas. Então, se eu peguei a Covid, foi de forma assintomática, né? Foi de forma, sem sentir os sintomas, né? Então, eu não senti os sintomas. No meu último emprego, se chegasse lá e espirrasse ou soluçasse, já mandava fazer teste. Então, ali praticamente uma vez por mês, quase, a gente tinha que fazer um teste. Eu testei umas 8, 9 vezes. Todas deram negativo, embora senti alguns sintomas, só que eu acho que naquela ocasião foi gripe. Está sendo, né, um período difícil ainda, né, de readaptação, mas a gente teve que enfrentar maus bocados. E ali, nesse período, a máscara de muita gente também caiu, né? Porque eu saí de uma cobertura muito complexa, que foi a de Iconha, até a gente falou sobre ela no episódio do Casão, e quase que imediatamente, a gente cobriu ali Iconha até o final de janeiro, já em março, outra grande cobertura. Essa acho que é a maior cobertura de todos os jornalistas, porque a gente não estava só cobrindo um fato, a gente estava imerso dentro do fato. A gente Aprendendo, né? Tudo era novidade não só para todo aprendendo, mundo. mas também correndo o risco de ser contaminado e correndo o risco de contaminar outras pessoas e de morrer. A gente não tinha, diferente de outras coberturas, por exemplo, Iconha. Quando eu voltava para a Grande Vitória, eu tirava aquela roupa cheia de lama, me banhava e tentava me conectar em outras coisas. A lama não estava perto de mim, estava na minha cabeça, ok. Mas a pandemia foi diferente, porque você saía de casa e voltava para casa com medo. E não só a gente, né, que não foi o medo não foi um privilégio da nossa categoria, dos jornalistas, mas todo mundo que precisava sair para trabalhar.
a pessoa que trabalha como frentista de posto, quem trabalha em farmácia, quem trabalha em supermercado, quem trabalha com qualquer outra questão de atendimento ao público que não pôde ficar em casa. Então, essa galera era risco o tempo todo. E eu vi muita coisa acontecer nesse período, né? E comparando com outros estados, o governo do Espírito Santo conduziu, né, de uma maneira mais leve, de forma que as pessoas sentissem menos, mas ainda assim teve bastante protesto. Teve protesto de comerciante, teve protesto na porta da casa da mãe do governador, que a gente mostrou aqui no Pode Pocar, coisas absurdas acontecendo. Muito comércio fechou e não conseguiu reabrir, muita gente não conseguiu respirar. A Casa de Bamba mesmo é um estabelecimento com quase 10 anos de existência que por um fio não fechou. Aqui do lado também, o Grapino, um bar que os caras quase não seguraram a onda, muita gente sofreu com isso, mas muita gente perdeu a vida, né? Quem ficou, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né, o Chicarino? Então, eu lembro que no ápice da pandemia, um prefeito de uma cidade do interior, se não me engano, do interior de São Paulo ou do sul do país, estava falando isso, que todo mundo quebrou. Aí ele fala, eu queria que meu pai tivesse vivo para poder falar, eu quebrei. Então, foram acontecendo relatos, até que a situação, digamos, se estabilizou, né? Chega a vacina, mas ainda assim vem a segunda onda, né, Chicarino? Vieram várias ondas, de novo, né? Vieram várias ondas. E você falou dos protestos, eu acho que é legal a gente ressaltar isso, porque os jornalistas, independente se forem do Espírito Santo ou de qualquer outro estado brasileiro, eles sofreram muito agressões físicas, verbais, tudo porque a gente chegava para noticiar os acontecimentos do governo, por exemplo. Mudança de protocolo, novas legislações. Eu fui muito agredido na rua verbalmente, mas muito. Só que, poxa, a gente estava ali, era para dar voz para as pessoas e era para informar quem estava em casa ou não o que estava acontecendo. E a gente estava baseado em entrevistas com especialistas, com a própria Etel, que nós falamos no episódio dela, que ela foi uma voz muito forte, não só na grande vitória no Estado, mas também fora, furou a bolha do Estado. Então, a gente dava voz a essas pessoas, e quando a gente falava fica em casa, não era a opinião do Felipe Chicarino, não era a opinião do Schneider ou de qualquer outro jornalista. A gente estava, sim, fazendo o que pedia as legislações que estavam, na época, em vigor. Então, a gente sofria, é que nem você chegar, por exemplo, vai um carteiro, leva a cobrança do seu cartão de crédito, entrega na sua casa. Aí você vai ficar puto com ele porque você gastou um monte. Então você não concorda com a mensagem e você agride o mensageiro, ao invés de resolver a treta. Então a gente sofreu muito isso. Poxa, quantas matérias legais eu fiz na Glória, em Vila Velha, e foi lá que eu quase fui agredido e comecei a repensar a minha permanência ou não na televisão. Eu também comecei a repensar ali. Em abril de 2020, quando o governador ele faz aquela quarentena de 14 dias que parou até transporte público, e eu vou então cobrir um protesto na Glória, e eu quase sou agredido por comerciantes. Então, eu sempre estive lá fazendo matéria, dando voz a eles em diferentes situações. E eu estava ali numa situação diferente, mas fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, que é informar com qualidade, com respeito. Então, ao ser quase... O cara cuspiu na minha cara sem máscara, Schneider. Sabe? Ele cuspiu na minha cara. Numa situação normal, isso já é grave. Você imagina isso numa pandemia. Eu acho assim, eu sou meio sangue quente, né? Eu era mais, né? Principalmente na rua. Eu arrumei muito tumulto trabalhando, defendendo uma empresa que cagou para mim. Depois a gente fala sobre isso. Mas se alguém cospe na minha cara... eu saio na mão na hora e não trepido. Eu já quase saí na mão por menos. Se alguém cospe na minha cara, eu trabalhando ali, eu ia ter uma justa causa. Por quê? Porque as pessoas estavam filmando. Lá na Glória, eu chegava lá para poder cobrir, os caras colocavam o celular assim na cara, aqui, ó, não é isso que você faz, filmar a cara dos outros? Eu falava, meu amigo, só não encosta a mão em mim, porque você não está lidando com o moleque. Você nem sabe da minha procedência. Você nem sabe de onde que eu vim. Então, meu irmão, cuspisse na minha cara. Já arrumei tumulto por menos, já. E eu comprei um barulho por uma empresa que não compra o barulho do funcionário. Muito pelo contrário, desampara. Se alguém cuspisse na minha cara, eu chegasse lá e falasse assim, cuspiram na minha cara,
Eles vão falar, disse de Jesus, estender a outra face. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, a gente deu sangue para poder informar o pessoal que estava em casa. A maioria das vezes a gente era bem recebido. Sim, sim. Mas a empresa lavava a mão, tá? Porque tinha um monte de protocolo para poder cobrir, para poder cumprir, e parecia que a gente estava imune. Eu não digo só em relação à pandemia. A gente ia cobrir situação de dengue. Nas situações mais de periferia, onde que a informação chega menos, a sensação que tinha era de que o jornalista ele era imune à dengue. Aí vai lá no foco da dengue, lá você, pô, voltei da dengue. E assim foi com a pandemia. Quantos e quantos ao vivos eu fiz dentro de ônibus lotado mesmo. Lotado, a população revoltada. Outra coisa que vale ressaltar, que aquele dia a gente não questionou o Casagrande. Como é que o cara me tira o dinheiro de circulação de dentro de um ônibus para falar que dinheiro transmite Covid, bababá, mas a Terceira Ponte continuava lá arrecadando um monte com dinheiro? Por que não tirou também o papel lá da Terceira Ponte? Então, era uma série de situações que eu questionava que isso estava me adoecendo. Eu não ia ficar doente de Covid, eu ia ficar doente da cabeça, porque a cobrança era muita. Aí vinha o chefe, você arrebentou, dava 3. Pelo amor de Deus. Foi um período muito difícil, que foi o que fez repensar a minha atuação na rua. Se você coloca na balança, né? Tá gostoso trabalhar? Não tá? O dinheiro vale? Não vale? E aí chegou uma hora que acabei sendo descartado. E você estava falando da questão das máscaras, né? A gente tem essa semana que foi tirada a obrigatoriedade das máscaras, mas lá antes de se tornar obrigatório, a gente já estava. Por exemplo, eu lembro de muitos ao vivos que eu fiz, de muitas pautas que eu fiz, na fila do auxílio emergencial na Caixa Econômica Federal. Rapaz, o que eu mais... Até ali eu era escrotizado. Até na fila do auxílio emergencial, porque aqui no centro tem um monte de caixa, né? Então a gente saía rodando, vinha em uma de moto. Até na porta da caixa, o povo escrotizava a imprensa. O pobre, que sempre abraçou a gente. Por quê? Endossado por essa galera da fake news, endossado por essa galera que fala que era só uma gripezinha, que isso tudo era culpa da imprensa. Porra, quantas vezes eu não ouvi isso falando que isso tudo era uma invenção da imprensa? Pois é, e colocaram, né, para a gente essa responsabilidade, nós inventamos isso, e não, na verdade, a gente só estava noticiando, só estávamos dando sentido àquilo tudo que estava acontecendo. Mas chegou num momento, você falou de agressão, eu lembro que eu gostava de comer um bolinho de chuva numa padaria lá de Cariacica, e sempre quando eu ia fazer pauta por lá, eu parava nessa padaria e comia comprava o bolinho de chuva. Aí teve um dia que eu fui interpelado por um idoso na fila da padaria, ele apontando o dedo na minha cara, dizendo o seguinte, vocês estão colocando tijolos nos caixões para poder enterrar, para dizer que está morrendo gente? Não está morrendo tudo isso? Não teve a cena lá na TV, cara? Sim. Foram fazer uma reportagem sobre o do coveiro, cemitério, né? Sobre o coveiro. Aí o coveiro foi lá simular uma situação, acho que foi a Marla e o William O'Brien, que uma pessoa de cima filmou, falou, olha lá, a imprensa lá, ó, filmando. Porra, pelo amor de Deus, ficar tomando porrada. Aí você me convida para fazer esse podcast em novembro do ano passado, que ainda tinha muita incerteza em relação ao monte de variante. Porra, nós vamos começar a fazer o podcast, eles vão mandar fechar tudo. Vem de novo essa incerteza. É verdade. E aí? E agora? Estamos aí fazendo a parada, né? Pois é, e assim, a gente vê, porque lá atrás falava-se assim, não, 60 dias já resolveu. E os 30 viraram 60, que viraram 90, viraram 120, e a gente está com 2 anos. E o mais perturbador disso tudo, que ainda tem gente que não acredita, que ainda tem gente que acha que isso tudo é invenção da imprensa. E uma notícia que saiu essa semana, que a galera que não está com o ciclo vacinal completo em São Paulo, uma pesquisa inédita que foi feita em São Paulo, essa galera tem 26% 26 vezes de chance de morrer do que com alguém que já está com todo o seu protocolo vacinal completo. Então, assim, os dados estão aí. Os dados só pelos dados, eles são apenas dados, mas quando eu dou sentido a esses dados, eu falo assim, está acontecendo isso. Quem não vacinou, não completou o ciclo vacinal e não
vai correr risco sim, principalmente se a pessoa tem comorbidade. Então, os estudos, os especialistas enchem os veículos de comunicação com essas informações. Mas, infelizmente, algumas dessas pessoas viram o jogo e colocam a culpa na gente. É mentira, é mentira. Quantos a gente viu serem agredidos fora do estado, né? Com tripé de câmera. O Instagram me lembrou uma postagem que você fez aí de 2 anos. O cara apanhando com o tripé da própria câmera. Tem 2 anos isso. Tem 2 anos. Olha. Isso. Tem 2 anos. E aí é isso. Estamos aí tocando a bronca, 2 anos de pandemia, a gente se readaptando. Aqui nessa mesa, na cabeceira da mesa, nunca, no que depender de mim, vai sentar um negacionista. Aqui nunca vai sentar alguém que não apoia a vacina. E aqui nunca vai sentar alguém que dissemina fake news. Então, você que acompanha o nosso canal e fica pedindo essa galera para poder vir aqui, isso não vai existir. Não vai existir. Para sentar aqui, pelo menos, tem que estar vacinado. E não ache você que a galera que você apoia, essa galera aí que fala de vacina, está todo mundo vacinado. Estão fazendo você de bobo. Eu vi isso aí e estão fazendo você de bobo, então não adianta. É legal você falar isso, Schneider, porque por mais que a pegada seja leve, por mais que a gente esteja na casa de bamba, aqui com uma toalha de vó, tomando uma água, cerveja, o que for, a gente não se desconectou de valores que para a gente são muito caros. Responsabilidade, coerência, credibilidade, respeito. Alô, Galvão, forte abraço aí. Então, a gente fala de forma leve, às vezes fala de forma... Mas é isso, a gente respeita muito direitos humanos, respeita muito a ciência. Então, é por isso até que a gente está fazendo essa prosa, porque a gente acredita que... Eu aprendi muito nesses 2 anos de pandemia. Aprendi ainda mais valorizar o ser humano. Porque... Quando eu estou usando a máscara, eu não estou falando de mim, do Felipe, das minhas convicções políticas partidárias ou não. Eu estou falando do respeito que eu tenho por você. Respeito que eu tenho, às vezes, pela sua tia que está num tratamento de câncer. Então, para não te contaminar, eu vou usar minha máscara, para você não contaminar ela e você contaminar. Para você não se contaminar e contaminar a sua tia. Então, é muito isso. A máscara, ela é um exercício de empatia. Da mesma forma que você para, às vezes, quando precisa parar na faixa de pedestre, para o pedestre atravessar, você está pensando no outro. Então, a máscara é pensar no outro, é respeitar o outro, é amar o outro. Se vacinar também, né, moçada? Pelo amor de Deus, a gente só vai conseguir voltar ao normal mesmo quando todo mundo estiver vacinado. Está aí no episódio da Etel, ela falando da importância de você se vacinar. Essas variantes aí já estão sendo estudadas, qual que é a eficácia dessas vacinas que a gente tem já disponíveis no mercado. Então é isso, a gente não entende por que o povo... está nessa onda aí de não vacina, de chip, de não sei o quê, de pererê e pororô. Mas cá estamos nós aí, passando por essa transição desse não é nem novo normal, né? Porque já falamos novo normal tantas vezes, né, Chicarino? Eu sei que eu vou continuar usando a minha máscara em lugares fechados, na rua, em determinados locais que tem gente aglomerada. Aqui no bar, a gente... É só nós dois, o diretor, não tem mais ninguém aqui dentro, e todo mundo que vem aqui é sempre vacinado, né, Chicarino? Não, tem que ser, porque... E a gente não é uma seletividade, é simplesmente cumprir o que está aí. Né? A gente está aqui cumprindo uma série de protocolos porque a gente acredita nisso. Não é porque, não, a gente acredita realmente. Porque não adianta só você operacionalizar uma coisa, tem que entender o processo. Tá? Por que eu tenho que usar máscara? Por que eu tenho que respeitar o meu ciclo vacinal todo, completo, incluindo a dose de reforço? Não saiu isso da cabeça de alguém. Isso não é opinião, isso é ciência, isso é fato científico. Foi comprovado que com a máscara a possibilidade de você contaminar ou ser contaminado, ela reduz consideravelmente. Com a N95, quase 100%. Então, isso é fato científico. E o jornalista... Ele é um defensor da ciência, um defensor dos direitos humanos. Não é questão de identidade partidária. Eu penso no outro desde que minha mãe trabalhava no postinho lá perto de casa, no interior de São Paulo, que eu via os corre dela para poder resolver treta dos outros. Então, eu aprendi a respeitar a saúde, eu aprendi a respeitar a ciência, vendo minha mãe que tem o ensino médio. Minha mãe não é pesquisadora, minha mãe não é médica, minha mãe ela é secretária, trabalhou assim a vida toda. E eu aprendi com a minha mãe o valor da ciência, o respeito às autoridades da ciência, porque, afinal de contas, né, como você falou no episódio da Etel, antigamente não tinha nada disso. E a vacina, vacinava-se, né? Você vacinava. Com aquela
pistola desse tamanho, igual de Sim, vacinar tem boi. até, agora não tem por causa da tatu, mas tem ainda, todo mundo que passou por essa pistola aí Sim, tem um... Sim. Aqui, ela tá aqui, ó. Aqui, Aqui, a minha ela também direita. tá Era direito. encoberta aí por tatuagem. E agora, Renato, foi bom você falar da máscara, porque se torna não mais obrigatório o uso em locais abertos, dependendo do grau de risco da cidade, mas a gente precisa pensar nisso, porque tem muitas pessoas que estão em comorbidade, em tratamento de câncer, em tratamento de qualquer outras tretas de saúde, e essas pessoas não podem ficar com a imunidade baixa, essas pessoas não podem ficar doentes, porque senão todo aquele tratamento dela vai por água abaixo. Então, a máscara, ela ainda é um instrumento, ela foi, ainda é e vai ser um instrumento muito importante. Eu não vejo, eu estava conversando isso com a Jéssica, minha esposa, que trabalha no hospital, eu não vejo as máscaras abandonando o hospital. Eu acho que a máscara vai ficar para o hospital agora, é o legado. É tipo, o legado da AIDS é a camisinha, né, que a gente... E para mim vai ser a máscara em ambientes... A gente não vai ter como aposentar as máscaras de vez. Pelo menos é o que eu acredito em cima desses 2 anos de pandemia, o que eu vivo todo dia também. É isso, vamos encerrar então? Vamos. Hoje um Para não bate-papo... passar em branco, né? Para não passar em branco um essa data. bate-papo um pouco mais rápido aqui, eu e meu parceiro Chicarino falando aí um pouco desses desafios, né, que foram esses últimos 2 anos. A gente resolveu fazer esse projeto ainda em meio a um momento de incerteza, teve ainda essa possibilidade de mandar fechar tudo de novo, o pessoal ainda foi muito resistente, mas é isso. Espero aí que vocês tenham curtido esse bate-papo e que pelo menos tenha tocado o coração de você, negacionista ainda, que se nega a tomar vacina. É isso. Obrigado aí você que acompanhou essa prosa, mas para não passar em branco essa data tão emblemática, né? 2 anos de pandemia, essa semana Você também olha tivemos... pra cá, ó. Hã? Não, eu tava só... Ah, esse que me quebrou agora. Espera aí, vamos bater 3 aqui. Eu tô olhando para lá. O cara tá olhando certinho. Eu tô olhando para lá, ó. É aquela câmera que é a minha. É porque eu achei que para encerrar era nós dois olhando ali. Aí, Olhou, eu corto. Olhou pra lá, eu vou com você. vamos lá então, 3, 2, 1... Então é isso, Schneider, para não passar em branco essa data tão emblemática, já que essa semana também teve aí uma iniciativa do governo aí tirando essa obrigatoriedade das máscaras, mas a gente vai continuar vigilante. Nós não a vamos esse fazer problema. propaganda para você tirar a máscara. Não vamos, porque Igual eu vou continuar um monte de usando. gente está fazendo na rede social aí, aqui não vai ter disso não. Não, a gente vai continuar usando a máscara, como você bem falou. Tô na área externa, não tem ninguém, ok. Agora, se eu tô num lugar onde tem bastante gente, não custa nada eu usar a máscara. Eu, para levar o lixo lá fora no meu condomínio, eu uso a máscara. Então, assim, eu acho que vale aí a dica para vocês. Eu quero viver até os 80 e quero que as pessoas que estão ao meu redor vivam bem, com saúde. E se usar a máscara para isso for necessário, eu continuarei usando. Então é isso, galera. Nosso conteúdo está aí disponível aqui no YouTube, também no Spotify. Assiste aí o programa Coetel, tá imperdível. Com Casagrande também, ele fala sobre essas questões da pandemia, as dificuldades que o governo do estado teve nesses 2 anos e o que esperar para os próximos meses, para o próximo ano, não só aqui no Espírito Santo, mas também como no Brasil. As nossas redes sociais estão todas aí Ativas. na descrição desse vídeo. Clica lá, dá essa moral, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e tamo junto. Quer falar mais alguma coisa? Pode, pouca. É nóis, galera, tamo junto. Pode,